fala Ramona, eu sou neurologista da Neuromaster. Epilepsia é uma doença que ainda causa muito estigma na população inteira. Pela forma como ela se apresenta, porque muitas pessoas ainda têm medo da doença, mas que com o adequado tratamento a gente consegue ter um controle desses pacientes. A epilepsia é uma doença que se manifesta por uma hiperexcitabilidade das células neuronais. O sistema nervoso central dos doentes, ele é hiperexcitável e predisposto a ter essas crises que a gente denomina crises epiléticas. Dentro da doença epilepsia, a gente tem várias formas de crises epiléticas. Principalmente, a gente divide em dois tipos: os tipos focais, que são aquelas crises que uma pequena área do cérebro está afetada e se manifesta por alterações motoras, um balançar do braço ou alteração sensitiva, uma dormência em algum membro. Às vezes se manifesta por alteração do odor, do cheiro, ou também pode ser acompanhado de perda da consciência. E os tipos generalizados, que são as crises mais conhecidas e mais temidas. Aquela crise tônico-clônica generalizada, que o paciente se debate, pode morder a língua, pode ter liberação de eliminações fisiológicas como urina e fezes durante a crise e que gera um maior temor. Essas crises generalizadas também podem ser de formas bem leves, que são as denominadas crises de ausência, mas em todos esses tipos generalizados, os dois lados do cérebro estão afetados, ou seja, envolve toda a região cerebral e não uma região focal, uma região única, como acontece nas crises focais. Então gera aquela pergunta clássica: toda crise convulsiva é epilepsia? Não necessariamente, né? Para ter o diagnóstico de epilepsia, o paciente precisa ter 2 crises epiléticas no intervalo maior que 24 horas, ou então ter uma crise epilética não provocada, que não tenha uma causa que determine essa crise, como por exemplo bebida alcoólica, trauma, um derrame cerebral. Se não tiver nada disso causando a crise e tiver exames alterados, como exames de imagem e eletroencefalograma, que determinem uma predisposição à recorrência dessa crise de mais de 60% de chance, isso também é considerado epilepsia. E o último caso é aquele paciente que tem uma síndrome epilética, um conjunto de sinais e sintomas que determinam crises e síndromes específicas que são mais recorrentes e acontecem mais na faixa pediátrica. E diante de um paciente na sua frente apresentando uma crise epilética dessa mais temida, a crise tônico-clônica generalizada, é preciso sempre se acalmar, posicionar o paciente em decúbito lateral, ou seja, virar ele de lado, proteger a cabeça e não segurar o paciente. Não pode prender membros nem a cabeça, porque ele pode se machucar mais. E assim que o paciente recobrar a consciência, for voltando devagar, você oferece ajuda, sabendo que uma crise desse tipo ocorre em 1 a 2 minutos. Se a crise durar mais que 5 minutos, traz lesões cerebrais graves, e aí nesse momento você tem que procurar ajuda, de preferência que ligue para o serviço médico de urgência, como o SAMU, através do número 192. Em relação ao tratamento para a epilepsia, existe cura? Cura para o tratamento a gente não consegue, mas 70% dos pacientes conseguem ficar livre de crises usando as medicações corretas e fazendo o acompanhamento correto com o neurologista. E aqueles 30% dos pacientes que não conseguem controle. Esses casos, em geral, devem ser encaminhados para neurologistas especializados em epilepsia, que vão fazer a melhor investigação, verificar se esse caso pode ser cirúrgico ou não, mas é sempre importante o acompanhamento do médico especialista em todos os casos. A doença ainda é uma doença que causa estigma, que causa preconceito, que antigamente era confundida com
com o paciente possuído por demônios, então os pacientes eram agredidos durante a crise, mas toda a neurologia e todas as entidades que trabalham com pacientes com epilepsia se mobilizam anualmente. A gente tem um dia específico de conscientização de toda a população, que é o dia 26 de março, conhecido como Purple Day, porque a cor da epilepsia é a cor roxa, que a gente tira para conscientizar, tentar vencer esse estigma e lembrando que sempre tem que ter o acompanhamento médico.